O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Semana de 5 de junho de 2020. SpaceX realiza com sucesso o 8º lançamento do projeto Starlink. Pesquisadores encontram assimetria no padrão de rotação das galáxias. Lua marciana sugere que planeta vermelho já teve um anel. Astrônomos encontram planeta na zona habitável de estrela similar ao Sol. Chandra produz vídeo de disparo feito por buraco negro. Protótipo do telescópio Cherenkov detecta raios gama da nebulosa do Caranguejo. Eu sou Salvador Nogueira, o mensageiro sideral, e esta foi a Semana no Sistema Solar. Vamos lá, programa novo começando, primeira edição da Semana no Sistema Solar. Vamos contar aqui tudo o que de mais importante aconteceu aí numa semana bastante agitada no mundo da astronomia, não só os lançamentos da SpaceX, como também uma reunião virtual da Sociedade Astronômica Americana, que trouxe muitos resultados novos e coisas bacanas para a gente comentar aqui. E para bater um papo comigo sobre todos esses assuntos, está a bordo o Cássio Barbosa, astrônomo da FEI. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no canal. Cássio, seja bem-vindo. Oi, Salvador, que bom estar aqui também. Bastante feliz, bastante honrado de participar do primeiro programa, do seu novo programa do canal. E a empresa SpaceX realizou no último dia 3 o 8º lançamento dedicado ao projeto Starlink. Foram colocados mais 60 satélites em órbita da Terra. E com esse lançamento a companhia já colocou ao todo 482 satélites, dos quais a imensa maioria segue em operação. O plano é chegar a 12 mil, o que causa alguma controvérsia entre os astrônomos. O lançamento se deu da plataforma 40 em Cabo Canaveral, na Flórida, às 22 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília. O foguete Falcon 9, mais uma vez, desempenhou muito bem o seu trabalho, realizando o voo de número 86 desse modelo de lançador da SpaceX. O primeiro estágio que voou já estava no seu 5º voo e pela primeira vez a SpaceX conseguiu realizar um 5º pouso de primeiro estágio numa balsa localizada no Oceano Atlântico. Com o retorno, a SpaceX bate um recorde e poderá pela primeira vez lançar 6 vezes o mesmo primeiro estágio. Entre os 60 satélites lançados, dedicados aí à constelação para fornecer internet de alta velocidade e de baixa latência para todas as partes do mundo, está embarcado um satélite com uma tecnologia experimental. Apelidado de VisorSat, ele tem uma para que vai ajudar a bloquear a parte da luz do Sol, e a expectativa da empresa é que ele reduza o brilho do satélite. Bom, por quê? Porque os astrônomos andam desesperados com o desenvolvimento do projeto Starlink. Eles começaram a notar que os satélites são muito mais brilhantes do que se esperava e atrapalham demais as observações. Para observações pontuais, feitas por telescópios de grande porte, até que dá para lidar ali com a situação. O ESO recentemente fez um estudo mostrando que o impacto varia entre 0,5% e 3% das observações. Mas para projetos de varredura, projetos de céu inteiro, de monitoramento, isso é muito mais complicado. A taxa de imagens perdidas pode chegar até a 50%. E para falar sobre isso, o maior fã do Starlink, só que não, o Cássio Barbosa vai comentar aqui com a gente qual é o drama do Starlink e como que os astrônomos estão lidando com essa situação, Cássio. Bom, Salvador, você resumiu bem a história dos problemas da astronomia. O principal problema, o problema mais crítico, são esses programas de monitoramento, de transientes e de varredura. O que significa isso? São imagens, né, feitas com um grande campo, o campo da câmera chega a ter o tamanho para fazer uma imagem de várias luas cheias, né, se elas fossem emparelhadas e colocadas lado a lado, só para você ter uma ideia da amplitude dessas câmeras. Normalmente é menores do que o tamanho da ponta do dedo mínimo que a gente tem aqui. E
Os satélites vão deixar marcas, né? Eles brilham bastante, é possível ver olho nu dentro da cidade de São Paulo, eu já ouvi relatos, e eles em ambientes escuros vai ficar pior ainda. Então eles vão deixar marcas sobre as imagens. Existem técnicas que conseguem subtrair essas imagens, que são todas digitais, mas com tanto satélite passando a toda hora, isso não vai ser por 5 minutos, um a cada 3 minutos, vai ser vários por minuto, um atrás do outro. Fatalmente, a imagem inteira vai estar comprometida, você vai ter que fazer esse tratamento em todas as imagens, pelo campo inteiro das imagens, e isso vai comprometer aquilo que você quer medir. Se um desses trilhos, e com tanto a possibilidade é alta de acontecer, esses trilhos passam em cima do objeto que você está estudando, a remoção vai afetar a medida. Então a gente vai perder essa imagem, vai perder interesse, vai ter que esperar que a condição melhore. E essa condição, dependendo da época do ano, né, porque você sabe que a noite é maior no inverno, menor no verão, chega a comprometer 50% da noite. Então, uns cálculos que eu andei fazendo, umas simulações, mostram que a gente só poderia começar a observar a partir das 9 da noite, e quando fosse 3 da manhã a gente teria que encerrar. E isso compromete as observações no começo da noite e no final da noite, que são críticas para aquela rede de monitoramento de asteroides e cometas, que esse horário é que, por causa do ângulo com o Sol, é o horário que a gente consegue ter a maior visibilidade para esses objetos. Então, aquela rede que monitora os casos de asteroides com grande potencial de impacto vai estar bastante comprometida. A rede de monitoramento de novas e supernovas também, os telescópios que estão mapeando o céu a cada 5 noites, por exemplo, vai estar absolutamente comprometido, né? Vai poder fazer alguma coisa a partir das 9 da noite até as 3 da manhã, e se acontecer uma explosão de supernova dentro do horário crítico, provavelmente a gente vai acabar perdendo o evento. Essa tecnologia é muito bem-vinda, não é que os astrônomos também são contra as tecnologias que a SpaceX está trazendo, a história de você reutilizar o mesmo foguete aí 5 vezes, como você está falando, é fantástico, barateou em 90% os lançamentos, a gente espera que com isso o espaço seja explorado mais intensamente, depois desse hiato aí de 9 anos praticamente que os Estados Unidos ficaram sem mandar tripulações para o espaço. A gente quer que o mundo inteiro tenha astronomia rápida, acesso à informação, entretenimento e conexão com o mundo, mas também a gente acha, né, com os astrônomos, que teria soluções menos impactantes, como o Google faz com os balões, o Facebook propôs com o Aquila, que é um drone que viaja em altitudes muito altas, né, e abastecidos por energia solar. Isso não impactaria a astronomia e de modo algum. Então, existem outras soluções, não sei se viáveis economicamente, do mesmo ponto de vista da SpaceX, do Starlink, mas que deveria ter sido considerado antes, né, de se planejar e ter aprovação para quê? 12 mil e mais 30 mil no futuro, são 40 mil satélites. Isso é mais do que toda a história da astronáutica mundial. É mais satélites lançados num período de 10 anos ou menos, até 5 anos, do que o ser humano já lançou em toda a história da exploração espacial. É isso aí, são os problemas que vão surgindo conforme a gente vai barateando o custo de acesso ao espaço e as aplicações passam a permitir esse tipo de coisa do tipo, vamos colocar milhares de satélites em órbita. Eu espero que eventualmente a gente chegue a alguma acomodação, a SpaceX ceda um pouquinho, os astrônomos cedam um pouquinho e no final todo mundo fique feliz. Essa é a minha torcida, vamos ver como é que as coisas evoluem daqui para frente. Vamos ver. Uma análise de mais de 200 mil galáxias espirais, como a nossa Via Láctea, revelou uma conexão inesperada entre a direção em que essas galáxias giram e o padrão pode sugerir que o universo primordial estaria em rotação. Essa é uma história muito curiosa, muito louca. Um trabalho do Lior Shamir, astrônomo computacional da Universidade Estadual do Kentucky. Ele apresentou na reunião
da Sociedade Astronômica Americana, que foi realizada pela primeira vez de maneira virtual por conta da pandemia do novo coronavírus. E ele basicamente contou galáxias, pegou lá 200 mil galáxias e viu quantas estavam girando em sentido horário e quantas estavam girando em sentido anti-horário com relação à Terra. E descobriu que, diferentemente do que se esperava, que fosse mais ou menos meio a meio, tem uma diferença aí de cerca de 2%. É uma diferença pequena, é verdade, mas ele indica que, apesar de ser pequena, a chance de acidente nessa assimetria é de 1 em 4 bilhões. E aí o que ele diz é que essa assimetria parece sugerir um padrão no céu, uma evidência de que o universo teria multipolos. Uma coisa que também é vista, de certa maneira, na radiação cósmica de fundo. A ideia é de que tem vários padrões ali que você enxerga nas maiores escalas do universo e parece que isso está, de certa maneira, impresso na rotação das galáxias e sugere que o universo pode ter nascido em rotação. Cássio, o que você acha dessa doideira, cara? Eu confesso que quando eu ouvi essa história, a primeira coisa que me ocorreu é o seguinte: poxa, super interessante, porque tem aquela analogia que se faz entre o Big Bang e os buracos negros, e a gente sabe que buracos negros, agora a gente começa a ter evidências concretas disso, buracos negros têm rotação, a gente vê pelos sinais de ondas gravitacionais que de fato eles parecem ter rotação, como era de se esperar, e agora de repente essa noção de que o Big Bang também tinha algum padrão de rotação. Você enxerga aí cada vez mais associações entre buracos negros e o nascimento do nosso próprio universo. Como é que você vê essa pesquisa bem curiosa aí de cosmologia? É uma coisa bastante interessante, porque a cosmologia, inclusive, é baseada no fato de o universo ser isotrópico, não é? Ou seja, ele é igual para qualquer direção que você observe, e se tiver uma rotação, isso já não está garantido, né? Porque dá uma olhada numa esfera que gire, ela é alongada no equador, né? E ela é achatada nos polos. A gente vê isso fácil com Júpiter, que tem uma rotação muito rápida, é pelinho de gás, então ele é muito achatado em relação aos polos. O raio do Equador é muito maior do que o raio até os polos. E a rotação é uma das 3 grandezas que se conservam a todo custo no universo, na natureza, também, inclusive, quando uma estrela vira um buraco negro, né? Quais são essas grandezas? É a massa, a carga elétrica e a rotação. Então, quando tem uma ideia, quando se formou o sistema solar, as estrelas de um modo geral, se formam a partir de uma nuvem, e essa nuvem tem rotação que vem da própria galáxia. E essa rotação é conservada. Então, nós temos todo o sistema solar alinhados na mesma rotação. O Sol gira na mesma rotação dos planetas, né? Na translação dos planetas, na rotação em torno do Sol, a menos de um planeta ou outro que sofreu aí um choque, um problema maior, que mudou isso, mas é a conservação da rotação. E se as galáxias têm um padrão que dá um certo viés para um tipo de rotação, para uma orientação, é sim sinal de que o universo como um todo deve ter tido, pelo menos no início, uma leve rotação. E isso altera essa parte da isotropia, né? Você vê que tem esses multipolos, isso vem do fato de ter um eixo de rotação, e esse eixo de rotação está mudando de posição, de inclinação ao longo dos bilhões de anos, o que faz, então, o universo não ser isotrópico. E isso altera bastante as nossas concepções de cosmologia. Mas é um estudo muito interessante, muito legal, que você vê como é que são as coisas. Data science, né? A famosa ciência de dados, em que você só vai conseguir perceber um padrão, só vai conseguir descobrir alguma coisa quando você faz uma análise de um caminhão de toneladas de dados, para que você consiga perceber uma diferença de 2%, como você estava falando. E o que justamente diz que não é um problema de análise, não é um problema dos dados, é que foram 200 mil galáxias, né? Então isso dá certeza, ou dá uma confiança muito alta, de que é um resultado relevante, cientificamente falando. Ou seja, nós nascemos de um Big Bang que era um liquidificador, né?
E como é que vai conciliar isso com essa teoria do Big Bang? É fácil você dizer, bom, estava rodando, mas como consequência, você não vai mais poder dizer que ele é isotrópico ou que ele é isotrópico em determinadas escalas diferentes do que a gente imagina hoje. São largas escalas que a gente admite isso, distâncias muito grandes, mas com uma rotação, com um momento angular, a coisa muda de figura. Pesquisadores do Instituto 7 da Universidade Purdue encontraram evidências de que Marte já teve um anel em seu passado. Ou pelo menos eles dizem que são evidências, né? Vamos ouvir aqui. A chave para a descoberta é a menor das luas marcianas, a lua Deimos. Marte tem duas luas, Phobos e Deimos. Ambas são praticamente dois grandes asteroides, bem diferentes da lua da Terra. Mas estão muito próximos do plano equatorial do planeta, na órbita deles, o que torna difícil conciliar sua existência com a ideia de que são asteroides capturados. Provavelmente se formaram junto com Marte ou são fruto de uma colisão gigante no começo do Sistema Solar, como a nossa Lua nasceu por aqui. Mas a questão aqui é que Deimos, a mais afastada das luas, está numa inclinação um pouquinho maior, coisa de 2 graus. E o único jeito de explicá-la, segundo esses cientistas aí, é propondo a ideia de que Marte no passado já teve um anel. Aliás, eles falam até de vários anéis sucessivos, né? A ideia nasceu daquela noção de que Phobos, a lua mais próxima, ela está caindo na direção de Marte. Uma hora ela vai chegar num limite ali que a gravidade, os efeitos de maré vão acabar destruindo Phobos e Marte vai ganhar um anel. Então imagina que isso possa ter acontecido também no passado com outras luas, que Marte tenha destruído luas aí ao longo da sua história de 4,5 bilhões de anos. Eu quero ouvir do Cássio o que ele acha dessa história, porque ele não mostrou, não sentiu muita firmeza nesse estudo aí não. Eu li esse estudo, comecei a ver, e são simulações que foram feitas para explicação, né, de um detalhe da inclinação, como você falou, pequenininho, são 2 graus de inclinação. Isso é muito pouco. Para você ter uma ideia, a Terra tem uma inclinação em relação ao equador do Sol, que exatamente tem um outro nome, que é chamado de eclíptica, isso, de 7 graus, muito maior do que isso. E não teve questão de colisão, não teve questão de anel, nada disso. Mas 2 graus só foi baseado nesse dado, e aí, ao contrário da pesquisa anterior, que tinha 200 mil elementos para tirar uma conclusão forte, deu uma conclusão bem forte com um dado, né? Com uma lua. Tudo bem, as simulações apontam para isso, mas o mecanismo que foi usado é de uma migração de uma lua mais interna para o exterior. Não se sabe muito bem qual a causa dessa migração, a gente espera exatamente o contrário, como está acontecendo aí com a Lua de Marte, que vai cair e vai chegar num ponto que vai ser triturada pelas forças de maré e vai formar um outro anel. Ok, isso acontece com Júpiter também, essa é a origem dos anéis de Saturno, e a Terra tem um leve anel de poeira e lixo espacial também, porque isso está mais na direção do Equador, mas então a explicação para isso não me desceu muito bem, sabe? O que eu li que eu estudei desse artigo, desse resultado, é mais ou menos, sim, tem um fato e foram atrás de uma solução, fazendo uma engenharia reversa, muito reversa, que para mim não colou muito. O próprio autor ele avisa, né, que ele ganha vida fazendo simulações. A simulação, claro, tem lá para passar, para ser publicada, passou por um crivo, né, uma análise de especialistas, então não é qualquer coisa, mas ele mesmo fala que quando a sonda da Agência Espacial pousar em Phobos e trouxer amostras do solo de Phobos, é que ele vai ter a certeza de que o que ele falou está certo, porque por enquanto são simulações e ele vai ter que esperar até 2024 para saber isso. É isso aí, tem uma missão japonesa que pretende pousar em Phobos, pegar umas amostrinhas e trazer de volta. Eles que já têm experiência de pegar amostras em asteroides, né, com a Hayabusa e a Hayabusa 2, vão tentar de novo lá em Phobos. Quem sabe a gente tem aí alguma coisa um pouco mais definitiva. Por enquanto, é só um palpite bem, tudo bem, qualificado, mas ainda assim um palpite, né?
É assim que começam as teorias, especulações e vamos que vamos. Astrônomos do Instituto Max Planck anunciaram a descoberta de um exoplaneta que lembra de forma mais fiel até hoje as circunstâncias da Terra. Ele orbita uma estrela similar ao Sol e está localizado na zona habitável de sua estrela. A zona habitável é aquela região nem muito quente nem muito fria, né? Estamos vendo o gráfico aí. É uma região onde você está numa distância tal do Sol que o teu planeta pode ter água em estado líquido, que é considerado uma condição essencial para a vida. Normalmente, os planetas que a gente acha por aí, ou são planetas do tamanho de Netuno, um pouco maiores que a Terra, e muito próximos da estrela, né? Essa é a descoberta típica do Kepler, da missão Kepler, foi encontrar planetas de tamanho de Netuno, ou um pouco menores, aquela coisa super Terra. Ou encontrar planetas na zona habitável, como a Terra, mas de anãs vermelhas, estrelas muito menores que o Sol, que não têm as mesmas condições que nós temos aqui. Tem um monte de problemas com a questão da radiação, as estrelas são muito ativas, então tem muita dúvida aí entre os astrônomos se elas podem ou não ter planetas habitáveis ao redor delas, apesar de terem ali a zona habitável. Agora, o novo achado parece estar na posição certa, né? Ele está ao redor da estrela Kepler 160, é uma estrela muito parecida com o Sol, tem um raio apenas 10% maior, e o planetinha lá está praticamente na mesma posição que a Terra com relação ao Sol. O período orbital dele é de 378 dias, aqui é 365, então você vê que é bem parecida mesmo a órbita, e os cálculos dos cientistas dão conta de que ali a temperatura seria cerca de 10 graus a menos, a temperatura média, do que a temperatura da Terra, ou seja, alguma coisa ao redor de 5 graus Celsius positivos, ou seja, caminho livre para você ter água em estado líquido. O grande problema é que este planeta ainda é bem maior que a Terra. Ele não é do tamanho de Netuno, mas ele tem um diâmetro 90% maior. E aí fica a dúvida se ele é mais como uma super-terra, um planeta rochoso como a Terra, mas mais avantajado, ou se ele é pequenininho, se ele é um Netuno pequenininho, né? Um planeta gasoso, mas ainda assim de porte menor. Além disso, tem a seguinte situação. Essa descoberta só tem confiança de 85%, porque eles estão no limite dos dados do Kepler, né? Eles pegaram os dados do Kepler lá para garimpar e tentar encontrar mais alguma coisa. Esse resultado foi publicado agora no Astronomy and Astrophysics, mas eles mesmos tratam o planeta como candidato. E é por aí, né, Cássio? O Kepler, ele tinha uma possibilidade muito boa de fazer estatísticas, dar uma noção da frequência desses planetas, mas ele ainda não tinha a sensibilidade ideal para a gente achar um planeta do tamanho da Terra, ao redor de uma estrela do tamanho do Sol, numa órbita igual à da Terra, né? Então nós ficamos aí circundando, chegando perto, esse é mais ou menos, esse é quase lá, e esse é um pouquinho mais quase lá que os outros, né? Aquela coisa assim da frustração porque a gente está com o rei na barriga, né? Nós estamos rindo de barriga cheia. A missão do Kepler não era essa, né? Era justamente começar a pesquisar exoplanetas pelo método do trânsito. Então veio para fazer essa estatística. Hoje a gente diz com certeza que a estatística mostra que toda estrela tem um planeta. Ou seja, o mesmo número de estrelas é o mesmo número de planetas na nossa galáxia, e dessas estrelas, desses planetas, pelo menos 20% deles, ou seja, 1 a cada 5, deve ser terrestre do tipo da Terra. E a partir daí é que a gente começa a querer tirar suco do suco, né? E chega nos limites em que o telescópio não havia sido planejado, projetado para chegar. Então a gente faz uma análise estatística muito pesada, os dados não são com uma confiabilidade para isso, né? Para o resto ele é muito, muito bom, e a gente começa a ficar frustrado que nós estamos ali com 85%, por que não é menor? Porque não foi feito para isso e outras missões vão fazer isso. Mas é um resultado bastante legal, essa é a procura dos novos caçadores de satélite, com novos caçadores de planetas, que é justamente
encontrar planetas do tipo da Terra na famosa zona habitável. A zona habitável, ou zona de habitabilidade, é uma região do espaço, como você estava explicando bem, em que a radiação da estrela permite que a temperatura esteja entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, ou seja, a água no estado líquido, o que é fundamental para se ter vida. Então, já é um primeiro passo para se procurar planetas com vida, achar planetas que têm água, e essa é uma das condições. E legal também pelo fato de ser em torno de uma estrela que é praticamente uma estrela do tipo do Sol, mesmo, mais ou menos a mesma temperatura, na mesma distância, ou seja, está com as condições ideais. Mas chama atenção, né, que os resultados aí com esse grau de confiabilidade mostram que pode ser que o planeta tenha o dobro do raio. Isso tem implicações, isso está no limiar de você poder classificar como um mini Netuno ou uma super-terra. Se for uma super-terra, a gravidade vai ser maior, mas tem todas as condições de manter vida se tiver atmosfera e as condições propícias que não se limitam ao fato de ser uma zona de habitabilidade. Mas se for um mini Netuno, sem chances, né? O legal é isso, que nós estamos já garimpando, pegamos a cana, extraímos o caldo, passamos o bagaço, agora estamos olhando de novo nos dados e ainda estamos encontrando surpresas agradáveis como essa. A nova geração de satélites, a nova geração de instrumentos vai olhar com muito carinho esse sistema descoberto agora. Pois é, e é legal também, é relevante pelo ponto de vista da estatística, né? Porque mesmo no limite aí da capacidade do telescópio, a gente está encontrando mundos que têm condições muito similares do ponto de vista de formação e de posição no sistema. Então, assim, deve ter planetas nas mesmas circunstâncias da Terra de baseada aí fora, né? É só o limite da nossa tecnologia nesse momento, né? Exatamente, se você der uma olhada à toa e já achou, bom, então não é tão à toa assim que eles estão aí, né? E o Observatório Chandra de Raio-X da NASA fez uma captura de imagens que flagrou o que poderia ser descrito, de uma forma pouco elegante, como o arroto de um buraco negro. Pois é o arroto de um buraco negro. Estamos falando aí do objeto MAXI J1820 mais 070, localizado na nossa Via Láctea a cerca de 10 mil anos-luz da Terra. Tudo leva a crer que esse objeto é um par binário com um buraco negro e uma estrela que orbita ao redor dela. O buraco negro vai roubando matéria da sua vizinha e aí forma um disco de gás ao redor dele. Boa parte acaba atravessando o horizonte dos eventos, ou seja, cai para dentro do buraco negro e nunca mais é vista. Mas uma parte é acelerada nesse processo aí de formação do disco e produz jatos de material que são os que emitem os raios-x que foram vistos pelo Chandra. Ele pegou 4 imagens colhidas entre 2018 e 2019 que ajudam a visualizar o que está acontecendo ali. Essa aí é uma concepção artística de como poderia ser esse sistema. Aí você vê o disco, os jatos e o buraco negro lá no meio. Os resultados foram publicados agora no Astrophysical Journal Letters e são uma importante referência no estudo desses misteriosos objetos. É isso, né, Cássio? Buraco negro a gente tem que pegar pelas beiradas, literalmente, né? Exatamente. Ele tem esse nome de buraco negro porque exatamente não emite radiação, não é por si só, não emite luz, não reflete luz, então ele é negro, ele é escuro e é um buraco onde, quando chega a luz, é engolida. Essa é a maneira tradicional de se descobrir, de se observar um buraco negro, quando ele está em interação com uma outra estrela, com um outro corpo, rouba a matéria, essa matéria é acelerada, cai no buraco negro, antes de descer, ralo abaixo, tem um estágio intermediário do disco de acreção, esse disco brilha, e em rádio, em ultravioleta, em altas energias, se tiver poeira, esquenta a poeira, então também enxerga-se no infravermelho, mas é tudo baseado nesse sentido. E quando, no momento final aí de que essa matéria cai no buraco negro, o campo magnético desse buraco negro, que está lá ligado àquela conservação que eu falei logo no início, que é da carga elétrica, portanto, em rotação gera um campo magnético, orienta essa matéria e forma jatos bipolares, ou seja, um para cada lado. Então,
mais do que um arroto, eu não vou entrar na analogia, porque ela é um pouco escatológica, mas digamos que seja um jato por cima e um jato por baixo. E aí ele vira um alvo de raio-x e um alvo de raios, desculpa, de rádio. E com isso ele foi detectado e foi acompanhado por mais de 7 meses, praticamente. Cada mês, cada semana era tirada uma imagem, foi feita uma montagem, você vê um filme com esse jato sendo disparado por cima e por baixo. E esse jato atingiu velocidades de 80% da velocidade da luz, bastante coisa, correções relativísticas precisam ser feitas, e essa detecção e esse acompanhamento foi tão bem feito que é possível notar a desaceleração desse jato conforme ele encontra um material interestelar, né, no meio lá em que ele está embebido. É vácuo, mas sempre tem uma nebulosa, o gás, alguma coisinha que vai interagindo, esse jato vai sendo desacelerado, ele também emite radiação e vira uma fonte bastante intensa de ondas de rádio e raio-x. E se você estiver aí se perguntando como é que os astrônomos põem nome esquisito, né? Como o Salvador falou, Max J 1820 menos. Isso aí é o seguinte, o Max é o nome da missão, é o nome do projeto. Então é uma sigla que virou Max. O J vem daí para frente, o que vem são coordenadas. Então o J é de uma convenção feita pelos astrônomos para indicar qual é em que coordenadas, em que sistema essas coordenadas estão, e daí para frente são realmente as coordenadas no céu. Como a gente tem latitude e longitude, a gente tem ascensão, reta e declinação, e elas estão quantificadas neste número. Então, se você tiver essas coordenadas em um instrumento, pode usar o nome do próprio objeto para apontar o seu instrumento e observá-lo. Os cientistas ligados ao CTA, o Cherenkov Telescope Array, apresentaram durante a reunião da Sociedade Astronômica Americana resultados do seu telescópio, demonstrando a capacidade de detectar raios gama de alta energia da nebulosa do Caranguejo. A nebulosa é conhecida por ser uma fonte constante e brilhante de raios gama de alta intensidade, então é um alvo preferencial aí para demonstrar um teste, e o resultado aí que eles obtiveram demonstra mesmo a viabilidade desse projeto e revela o potencial para o estudo de objetos mais extremos do cosmos, né, que envolvem emissões aí de alta energia. Estamos falando de raios gama, que são a forma mais energética do espectro eletromagnético, né, de luz. E esse é um projeto que está sendo desenvolvido aí ao longo dos últimos 15 anos, entrou em operação em janeiro de 2020, depois de um ano de comissionamento aí do equipamento, continua sendo desenvolvido e aperfeiçoado, e é um projeto internacional grande com participação brasileira, né, Cássio? Você pode falar um pouquinho do Cherenkov? E esse basicamente é uma prova de princípio, né? O melhor vai vir depois, quando eles começarem observações aí mais sofisticadas, um novo caminho aí para explorar a astronomia de altas energias. Sim, é bacana o resultado em si, como você está falando, prova um conceito, prova a tecnologia. Explorar a astrofísica de altas energias é complicado, porque ela se dá em energias, em parte do espectro, que são fortemente, se não totalmente, absorvidos pela atmosfera. É o caso dos raios gama, dos raios X, o que é muito bom, né, porque se não fosse isso nós não teríamos vida na Terra. Ultravioleta, a maior parte também, e o pouco que escapa, você já sabe que causa um problema sério de câncer de pele, e por isso, para explorar esse campo da astrofísica, é preciso lançar satélites, ou balões, ou até foguetes com voos suborbitais para fazer as observações, e tudo isso é muito caro. Qual é o princípio do telescópio Cherenkov para observar raios gama? Não é uma observação direta, é a observação de um efeito, o efeito Cherenkov, que é observado na atmosfera. O raio gama, que tem uma energia muito alta e velocidade da luz no vácuo, quando ele entra na atmosfera, ele é desacelerado e emite energia, emite luz, uma luz bem fraquinha, de coloração azul. E os telescópios captam essa radiação, captam essa luz azul, e com uma série de telescópios espalhados no solo,
consegue triangular e saber de onde veio e a posição no céu e construir uma imagem. Tem uma forte participação brasileira, como você estava falando. O Brasil está encarregado de oferecer telescópios pequenos e médios para essa rede que está sendo instalada na Argentina, nos Pampas argentinos, justamente porque precisa de uma atmosfera boa, um céu muito escuro, porque essa é uma radiação muito sutil, uma luzinha bem fraca, e com isso, né, prova e abre essa perspectiva de fazer pesquisa em solo, que é muito mais barato do que lançar um satélite. E a Crab Nebula, né, a nebulosa aí do Caranguejo que você estava falando, ela é muito conhecida da astrofísica, porque tudo que você pensa tem lá, em termos de emissão. Então, tem emissão de altas energias, como está visto, de raio-x, de raios gamas, ultravioleta, tem. Infravermelho, tem. Luz visível, tem também. Tanto é que existe uma unidade usada pelos astrofísicos de alta energia, que é CRAB, que é caranguejo. Então, a gente fala em milicrabs, centikrabs, coisas relacionadas com o estudo da nebulosa do Caranguejo. Bacana, muito legal. Queria agradecer aí a participação do Cássio. Vamos ficando por aqui na Semana no Sistema Solar, mas foi um prazer receber você aqui, Cássio. Espero que você volte sempre. Se não for sempre, quase sempre. Eu já fiquei, então. Pode deixar o banco quentinho aí, que tô na próxima e tô sempre. Eu que agradeço o convite, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio e vamos seguir também adiante com novas descobertas, novas notícias, sempre que tiver alguma coisa interessante. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do formato do programa. Vamos ver como é que ele se desenvolve a partir daqui. Quem sabe a gente começa até a fazer ele direto ao vivo aí, para poder interagir mais com vocês também, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!